Bom, pessoal do canal, vou estar falando um pouquinho sobre esse desafio desse projeto, né? Esse aqui é um projeto de um Maia elétrico. O dono, ao vir pegar o carro do filho aqui na oficina, me perguntou sobre a possibilidade de fazer uma instalação no Corcelzinho dele, antigo, um carrinho 73, que ele tem há muito tempo, mas que ele gostaria de ter um ar-condicionado no carro. Me perguntou sobre os pós e os contras, sobre a possibilidade de ficar bom, não mexer muito na estrutura do carro. E eu falei para ele que havia a possibilidade sim, inclusive de fazer a instalação de um novo ar que o pessoal tem usado aí, apesar de eu já ter feito a instalação no carro e não ter concluído no Gordini. Estou aguardando o carro finalizar alguma parte de pintura, lanternagem ainda para terminar o projeto do Gordini, para ver ele funcionando, porque eu já havia feito a instalação, mas não tive a oportunidade de ver ele funcionando. Nós, junto, eu e o dono do carro, aceitamos esse desafio de fazer a instalação nesse carrinho com ar elétrico em vez do ar mecânico, apesar de trabalhar muitos anos com o ar mecânico, né, com compressor convencional, com bobina, tocado por polia motora, correia, né? A gente resolveu fazer isso nesse carro para a gente poder não perder tanto a potência do motor, ter algumas vantagens que o ar elétrico tem, como poder usar o ar com o carro desligado, com o motor desligado, e não tirar tanto o HP do motor, tanta força do motor, e ganhar um pouquinho de espaço ali na frente, porque um dos maiores desafios desse carro é porque ele tem muito pouco espaço na parte do motor ali, na parte da frente. O radiador é muito coladozinho na parte da grade, na parte frontal ali, o espaço é muito pequenininho, né? Então, o que eu vejo de vantagem no ar elétrico é o fato da gente poder usar ele desligado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, pessoal, essa é uma das vantagens do ar elétrico. Apesar dele não ter uma autonomia muito grande de bateria com o carro desligado, isso também depende da amperagem da bateria que você vai usar. Um Corcel desse, uma bateria de 45 seria o suficiente para poder funcionar o carro. Mas com o projeto do carro elétrico, nós resolvemos aumentar a amperagem da bateria para 70 amperes, podendo ser maior ainda do que 70 amperes. Então vamos lá, ó. Aqui a gente está com um termômetrozinho ligado na caixa, o motor está desligado, não há barulho de motor, não há funcionamento, a chave está aqui fora, né? E aí a gente vai acionar o ar, você percebe que já muda o barulho, o compressor ele faz um pequeno barulhinho na hora do acionamento, entra o eletroventilador lá na frente, e você percebe que a temperatura começa a cair sem o funcionamento do motor, certo? Você vai ver que em poucos segundos ele gela muito bem. Você vai ver que em pouco tempo de funcionamento o termostato já vai desligar o compressor, demonstrando assim que ele atingiu a temperatura ideal de funcionamento, ó. Nós temos ali perto de 9 graus, né? Ainda podendo realizar uma regulagem aqui a gosto de quem vai usar, né? Mais gelado, menos gelado, ó. Desligou o termostato com 8 graus. Nós temos uma ideia do lado também fazendo o teste. O carro está desligando um 7 graus original, podendo aumentar ou abaixar aqui conforme, né, a necessidade, o tempo, o uso, né? Eu vou mostrar para vocês lá fora que o motor está desligado. Bom, pessoal, um dos maiores desafios desse projeto foi conseguir um espaço para a instalação do condensador. Esse carro ele tem um espaço muito grande no cofre do motor, mas na parte frontal, na dianteira, o espaço entre o para-choque e o radiador é muito pequenininho, ainda tendo essas grades, né? E tendo a parte do acabamento
da mini frentezinha dele. Então o espaço que a gente tinha aqui era um espaço muito pequenininho, coisa de 2 centímetros, 1 centímetro, 1,5 centímetros nas pontas. E aí foi necessário fazer um pequeno corte, né? E a confecção desses tubos para a gente já sair com as mangueiras prontas, porque não havia nem espaço para poder prender as conexões. O que a gente teve de dificuldade e encontrou aqui, a gente já foi mais fácil para a gente aqui no cofre do motor. Tem um grande espaço aqui na parte do cofre do motor. A ventoinha de um lado continuou mecânica, né? Tocado pela hélice, tocado pela correia, pelo motor. E do outro lado nós fizemos a instalação de um ventilador SPAL. No kit do ar-condicionado, ele veio uma ventoinha universal que seria posto pelo lado de fora. Mas aí, como o espaço já era muito pequenininho, muito restrito do lado de fora, nós resolvemos colocar o ventilador na parte interna. No caso, esse ventilador aqui, ele é soprante. Ele trabalha jogando o ar de fora para dentro. Esse ventilador que nós colocamos é um ventilador aspirante. Ele puxa o ar de fora para dentro. Fica na parte para trabalhar exatamente na parte de trás do motor. Ele é um ventilador SPAL de 9 polegadas. O anterior era um ventilador SPAL de 10 polegadas. Apesar dele ser menor um pouquinho, ele venta mais do que o ventilador de 10 polegadas e o consumo de amperagem dele chega a ser menor, quase 1 ampere, do que o ventilador de 10 polegadas. E na parte do compressor, nós fizemos um suporte, aproveitando alguns furos da própria lataria do carro para não ficar furando muito o carro. Fizemos uma base, né? Essa base ela é uma base de metal, né? A fixação dela é lateral, escorre aqui por baixo. E fixamos o transformador também na parte lateral. Vou mostrar a vocês aqui algo que nós tivemos uma certa dificuldade, não encontramos, mas eu quero deixar registrado aqui no vídeo a ligação do motor e do transformador. A gente procurou essa informação, no manual estava meio confuso essa informação, né? Então, para esse modelo de compressor da Icetec Max, o primeiro fio do lado esquerdo para o direito é amarelo, tá vendo? No centro o fio verde e na parte direita do compressor o fio azul. Entendi aqui. Ele, minha mãe diz que ele é meu pai. Eu criei ele desde novinho. Pai é quem cria, né? Pai é quem cria, é o que dizem, né? Pai é que cria, essa é a minha. Ó, motor desligado, né? Hélice parada, somente o ventilador e o compressor ligado nesse momento, certo? Esse pequeno barulhinho, esse pequeno ruído do compressor. Vamos lá dentro ver a temperatura lá dentro. 7 graus ele desarmou. Em menos de 1 minuto de funcionamento. Bom, das nossas maiores preocupações, tanto minha quanto do proprietário, é que na adaptação, na modificação que a gente ia fazer para fazer a instalação tanto do ar elétrico quanto do ar mecânico, porque no início a gente pensou sobre colocar um ar mecânico. E aí a gente sabia que ia encontrar algumas dificuldades, que seria, no caso, o suporte, a fixação do compressor, o quanto ele ia tirar de potência do motor, o quanto ele ia interferir na marcha lenta do motor. Tudo isso a gente pensou e acabou fazendo a opção por colocar o elétrico. Então, o ar elétrico, ele ia interferir um pouquinho menos na rotação do motor. Eu não ia ter quase interferência nenhuma na rotação do motor. Ligando o ar ou desligando o ar, a rotação ia permanecer. Esse carro é um carro que trabalha com a rotação bem baixinha, então ele vai ter que funcionar quando o ar estiver ligado com um toquezinho no afogador, para que ele possa funcionar um pouquinho melhor a rotação, a geração de carga, né, para a bateria e também a ventilação, visto que esse carro ele não possui eletroventilador.
A ventilação desse carro é feita através de uma polia mecânica que é tocada por uma correia e é tocada pela polia principal do motor. Na instalação do ar elétrico entrou um eletroventilador SPAL para ajudar, para estar auxiliando o ventilador principal, que é mecânico, que é a palheta, o sistema bem antigo. Quando o carro estiver parado, ele vai estar trabalhando somente com o ventilador elétrico, e quando ele estiver em funcionamento, ele vai estar trabalhando os dois em conjunto. No momento que o compressor desliga pelo termostato, né, enquanto a temperatura ideal de trabalho, o ventilador ainda continua refrigerando. Não houve quase aumento nenhum na temperatura. Foi feito bem, tentamos encontrar bastante um equilíbrio, deixar uma parte livre para ventilação. Ficou funcionando direitinho. É claro que o carro está parado num ambiente bem tranquilo, bem fresquinho, mas acredito que no dia a dia, quando ele pegar a pista ou no engarrafamento, a temperatura vai permanecer normal. Vou mostrar a vocês a temperatura lá dentro, que não houve quase alteração nenhuma. E logo depois também estarei mostrando a vocês um balanço de carga do carro. Nesse momento, o ventilador está ligado, mas o compressor está desligado pelo termostato. Quando o compressor armar, vai haver uma queda aqui, mas logo depois vai haver a compensação, tá vendo? Compressor ligado, ele começa a ter um consumo de amperagem grande. Nesse momento ele está sendo sustentado pela bateria e carga de alternador. No momento que o compressor desligar, é feita a compensação e aí acaba tendo um bom consumo, um bom balanço de carga, né? Nesse momento o compressor desliga, ele começa a subir a voltagem, ventilador ligado, isso vai acontecer regularmente. Bom, o que eu vejo de vantagem em relação ao ar elétrico e o ar mecânico é que com o ar elétrico você consegue trabalhar com um motor na rotação marcha lenta inicial, que é em torno de 800 RPM, você sem que o ar interfira nisso. Você pode também escolher a rotação que você vai trabalhar, colocando o carro um pouquinho acelerado para melhorar a ventilação dele, visto que a palheta é mecânica, melhorar um pouquinho o sistema de carga. O carro, ele com a rotação maior, o alternador acaba gerando um pouquinho melhor, recebendo um pouquinho mais de carga, e isso faz também com que o ar funcione um pouco melhor. E a desvantagem que eu posso pesar aqui entre o ar mecânico e o ar elétrico é que quando você liga o ar mecânico, você tem uma queda brusca no motor. Havendo essa queda brusca, tem que haver uma compensação na aceleração. E se você, por um acaso, quiser trabalhar com um carro muito lento, você vai ter pouco rendimento no ar-condicionado na marcha lenta. Então, o que eu vejo de vantagem e desvantagem? Em marcha lenta, com o ar elétrico, você vai ter um melhor funcionamento, entendeu? Com o ar mecânico, pode até ser que você tenha um funcionamento melhor em altas rotações e tudo, porque, na verdade, quando o compressor, ele em altas rotações, ele acaba comprimindo melhor. Mas em marcha lenta você tem a vantagem de ter um melhor funcionamento, um melhor equilíbrio, uma melhor ventilação, certo? Vantagem e desvantagem. Bom, ó, aqui ó, o carro ele está funcionando sem o ar-condicionado estar ligado, certo? Ó, nós temos a temperatura de 13 graus aqui. Eu vou acionar o ar, talvez vocês não consigam perceber, mas vocês vão sentir uma pequena queda no barulho. Uma pequena queda e o ar entra em funcionamento. Algo bem pequenininho, que se fosse num ar mecânico seria muito grande, seria muito maior, né? Ar entrando em funcionamento, baixando a temperatura. A gente tem um termômetrozinho aqui da Mastercool fazendo essa afinição. Eu desligo o ar, a rotação quase não há alteração. Eu ligo o ar, permanece a mesma rotação, assim podendo escolher a rotação que você quer trabalhar no motor, para que não fique nem muito lento e também nem muito acelerado.
E a segunda vantagem que eu vejo é que se você precisar usar o ar-condicionado com o motor desligado, o ar continua funcionando, baixando a temperatura.